Nós vivemos um momento onde publicação é algo muito importante. Todos nós, pesquisadores, queremos publicar mais e mais. Mas é só para aumentar o nosso currículo que nós realmente publicamos mais? Fale um pouco para nós sobre essa corrida para a publicação, motivos mais nobres para nós realmente aumentarmos a publicação. É, a questão do saber por que publicar é também fundamental, não é? É lógico, eu posso dizer, eu vou publicar porque se eu não publicar não vou ter um bom currículo, não vou conseguir verba para financiar minhas pesquisas, não vou conseguir emprego muitas vezes. Mas essas são finalidades que eu não vou considerar aqui. Eu acho que existem finalidades mais nobres e finalidades que têm a ver com a história da ciência, com o fazer pesquisa. Essa é a finalidade do publicar. O resto é consequência. Se você faz pesquisa, tem interesse, naturalmente a publicação decorre daí, tá certo? É lógico, muita gente costumava dizer o seguinte, que o trabalho científico termina com a publicação. Isso era uma máxima dita há muitos anos atrás, né? E que infelizmente alguns ainda acreditam nisso. Não, o trabalho científico termina com a publicação. Nunca foi verdade, mas hoje menos ainda, né? Hoje nós temos uma outra visão sobre a história, né? Essa questão da publicação mudou. Se for simplesmente publicar, publiquei meu trabalho, agora vou fazer outra pesquisa. Não, a questão não termina aí. A questão vai um pouco além. Veja, antigamente o drama do autor era o quê? Ultrapassar a barreira do periódico. Se ele tivesse o conceito do quê? De que o trabalho termina com a publicação. Não. Hoje nós sabemos, né, que o trabalho vai um pouco além disso. Talvez nem um pouco além disso, vai muito além disso. A publicação, eu diria, é o ponto de início. É lógico que o início foi lá atrás, mas eu diria, a questão da comunicação científica começa aqui. Porque se o seu trabalho não é publicado, ele não existe, né? Mas esse é apenas o começo da história, né? Após a publicação, nós temos que conseguir, ou por meio da publicação, nós temos que conseguir a aceitação das conclusões que nós publicamos, a abrangência, né? Ela tem que ter alcance, respeitabilidade, tá certo? A comunidade científica tem que respeitar a nossa conclusão. Então, o primeiro passo é um passo fundamental, porque se for uma publicação equivocada, isso aqui da frente não vai acontecer. Uma publicação equivocada pode ser porque nós temos um material equivocado na mão e que por acaso passou na revista. A revista errou, não é? Ou porque nós publicamos no veículo errado, um veículo que não vai dar abrangência, ou da forma errada. Nós publicamos no idioma restrito, ele jamais vai ter a abrangência. Então, essas questões têm que ser muito bem pensadas quando falamos na publicação científica. Isso daqui já foi comentado com vocês sobre a questão do que é conhecimento científico. Vocês devem estar lembrados disso, não é? Veja, a nossa conclusão só vai ter aceitação, só vai ter assento na ciência se ela for, pelo menos, aceita por parcela significativa da comunidade científica. Então, o nosso trabalho científico não termina com a publicação. Ele termina quando a nossa ideia, a nossa conclusão, né, elaborada pela nossa pesquisa, for aceita por aquela comunidade. Não adianta nada você fazer uma pesquisa, elaborar conclusões, até publicar aquilo, mas aquilo não é considerado pela comunidade científica. Então, a meta final, né, da publicação é para que o nosso trabalho seja visto, seja analisado, discutido, criticado, e nós esperamos que com tudo isso ele seja aceito e vire, de fato, conhecimento científico. Então, veja, da pesquisa até a aceitação tem vários passos. Você faz a pesquisa, conclui, redige o seu trabalho, publica. O público vai ler seu trabalho, se você publicou bem, evidentemente, né? E ele pode ser aceito ou não. Então, hoje nós temos que o início é aqui, mas o fim é a aceitação. Então, nós publicamos para ser aceito. Então, a meta final é esta. Tanto a meta final é esta, né, que tudo que era antigamente meta final passou a ser meio. Não é? Se eu pensar que número de artigos resolve, não, o número de artigos não resolve. Eu tenho que ter qualidade dos meus artigos. Não é? Hoje, por exemplo, a avaliação da atividade científica está concentrada aqui.
Hoje não dá para analisar a atividade científica com base nos veículos de publicação. Ah, tá bom, ele publicou numa revista boa, então a pesquisa dele deve ser boa. Sim, isso conta um pouco. Mas se aquilo não virar, não resolveu nada. Só mostra que ele venceu a barreira dos revisores. E veja que vencer a barreira dos revisores não é tão difícil quanto vencer a barreira dos leitores. Porque os revisores te respondem à crítica por escrito e você se defende. Os leitores não, se eles não gostam, eles jogam fora e você nem fica sabendo. Então, esta barreira é difícil. E a redação científica tem que ser voltada para isso também. Né? Então, quando eu falar durante a minha exposição, né, de redação científica, eu vou estar pensando aqui. É uma redação científica voltada para a aceitação do seu trabalho. Porque esse é o motivo da publicação. Apresentar suas ideias e que essas ideias sejam aceitas pela comunidade. Então, há detalhes na redação científica que o revisor não vai negar o seu trabalho por causa daquilo, porque às vezes ele não está pensando aqui. As revistas de alto nível estão, mas as revistas do nosso dia a dia, muitas vezes elas não estão pensando assim. Está sendo uma migração para isso, evidentemente, mas hoje ainda não estão assim. Então, os trabalhos são aceitos e nem sempre têm a qualidade que deveriam ter, há certas falhas na redação. Certo? Então, é essa a minha visão sobre o porquê publicar.